Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao CMO Insights. Meu nome é Sandra Montes, eu sou VP de Growth Marketing da OLX e estou aqui com dois ilustres convidados. Vou pedir para vocês se apresentarem. Felipe. Olá, é um prazer estar aqui. Sandra, obrigado por host aqui essa conversa. Sou Felipe, sou diretor de marketing do iFood. Simone. Tudo bom? Sandra, Felipe, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou diretora de marketing da Nautico. É incrível, né, gente? Se qualquer erro que eu cometa, vocês me perdoem. Eu estou mediando algo que eu não costumo fazer, então, assim, vai ser bem divertido. Mas, enfim, acho que vai ser um bate-papo super interessante. Bom, eu acho que a gente está aqui hoje para conversar e falar de algumas coisas que eu acho que a gente tem tão em comum, né? Tanto eu como vocês, acho que a gente já passou por uma indústria mais tradicional e hoje a gente está em tecnologia, nos unicórnios e falando sobre tantas coisas. Eu acho que é super importante nesse momento a gente discutir toda essa digitalização e tudo acontecendo numa velocidade frenética, como é que a gente se comporta e tudo isso, né? O tema que a gente está discutindo hoje é como é liderar o marketing de uma startup em alto crescimento? Quais são os principais KPIs para construir uma marca e escalar ao mesmo tempo? É possível? Acho que são algumas das perguntas. Eu separei aqui um pouquinho em alguns blocos para que a gente tivesse algumas coisas para acrescentar aqui dentro de alguns temas que eu acho que a gente pode contribuir para muita gente e entre nós gerar alguma discussão que seja super conveniente e que se a gente puder inspirar alguém de alguma forma, eu acho que já valeu a pena. Vamos começar aqui falando um pouquinho, né, de CMOs e os unicórnios e como é que a gente tem um pouco desse comportamento nesse momento. Como é que para vocês os desafios, quais os desafios do marketing em um cenário de empresas que crescem de forma acelerada em um momento de alta digitalização? E junto com isso, para alcançar esses objetivos, são necessários outras metas de KPIs? Como é que vocês veem essa mensuração dentro desse momento tão intenso que a gente vive, né? Muito dessa diferença. É necessário uma gestão diferente do mercado tradicional? Acho que a gente tem muito a acrescentar aqui. Se você quiser começar, Felipe. Obrigado, Sandra. Bom, vou começar falando um pouco. Eu acho que assim o começo dessa resposta ela passa por uma constatação de que tem uma frase que eu gosto, né, que as startups elas não costumam morrer de fome, né, elas morrem de indigestão. E eu acho que o desafio do CMO ele está muito associado a isso. Ele está associado ao foco. Então, quando a gente fala que o nosso desafio é crescimento, a gente precisa ter foco, muito foco. E a maior dor que eu sinto, pelo menos, é de dizer não para um monte de coisa legal, um monte de coisa importante, ou que parece ser importante, mas que talvez naquele determinado momento não seja o momento correto de você abraçar e abordar. A gente sempre parte, né, de recursos limitados, então sem foco é uma receita, eu diria, aí para um desastre anunciado. O que você acha, Simone? Eu concordo com você, principalmente na Nautico, que é uma food tech, né, que você pode lançar o que você quiser, porque a gente tem um algoritmo, que é o Giuseppe, e que ele replica qualquer alimento que você quer. Todo mundo quer fazer tudo, né? Porque tudo é muito legal você lançar um atum, você lançar um doce de leite, um leite condensado, mas o atum não tem nada a ver com leite condensado. Como é que você prioriza isso? E você tem que acabar falando não. E eu adicionaria isso, Felipe, a um desafio que eu tenho aqui na Nautico, e eu acho que você, tanto Sandra quanto Felipe, passam também, que é a construção de equipe, né? Porque a gente começa o caminho da startup sem saber o que você precisa necessariamente. E todo mês você muda o que você precisa entregar como marketing, como produto. E esse desafio de você crescer e você mudar a estrutura e adaptar a estrutura para o caminho que a empresa está indo, também é um desafio. Porque muitas vezes eu acho que assim, a gente se vê numa posição de ter que contratar alguém que não existe o nome. Né? Várias vezes eu tinha que contratar uma pessoa que você sabia o que ela tinha que fazer, mas essa função não existia no mercado tradicional. E aí o desafio de, cara, qual que é o perfil dessa pessoa? O que de fato ela tem que entregar? Como é que você faz o hunting dessa pessoa? Como é que você insere? Aí você coloca ela no time. Aí passado um mês, aquele desafio já deu uma ajustada, não é mais aquilo.
Então, isso, para mim, eu adicionaria isso ao ponto do Felipe. Poxa, Nossa, desculpa. imagina, por favor, Sandra. Não, eu te entendo tanto nisso, porque quando a gente começa a estruturar os times, é incrível, porque eu e o Felipe faz muito tempo que a gente conversa sobre essa estruturação de time para atender as demandas e as priorizações que a gente precisa fazer. E é incrível, porque você começa a estudar como você vai atender isso, existem demandas novas, como você vai priorizar, como é que você vai atender, quem você vai contratar. E às vezes você vai descobrindo exatamente isso, pessoas diferentes, skills diferentes, que você não sabe o nome exatamente, mas que você entende que precisa resolver aquela dor, e principalmente num mercado muito diferente. Então, você vai moldando um pouco também o perfil até desses profissionais. Então, é muito louco isso, né? Então, eu vejo que a gente precisa ter uma capacidade nossa de transformação e adaptação, de que regras não existem exatamente para o que a gente quer fazer, né? E como você precisa atender tudo isso. Então, achei muito legal você ter dito isso, assim, porque às vezes eu me acho meio louca, mas eu quero contratar uma coisa que não existe, mas que bom que não existe, né? Então, significa que a gente está fazendo certo, né? É muito legal esse ponto mesmo. Time, sem dúvida alguma, é o maior desafio. Eu cheguei no iFood aí no meio da história do iFood. Eu entrei em 2018, o iFood já era grande, já era enorme, e eu herdei um time super engajado, super comprometido. E éramos aí aproximadamente umas 20 pessoas, e foi uma aventura super interessante. De fato, o que eu aprendi muito com o time que já estava lá, construindo um monte de coisa. Eu cheguei, né, como líder daquela equipe, e eu acho que isso entra o aspecto que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter essa flexibilidade, a gente precisa ter essa humildade de saber que você está chegando num lugar que você não conhece nada, e ao mesmo tempo perceber como é que você pode contribuir, para essa gestão, para a mudança do time, para o crescimento do time, para o envolvimento do time com todas as mudanças que a gente vai passar. Então, eu brinco, eu digo no iFood, a cada 6 meses, assim, é um iFood completamente diferente do outro, são desafios completamente diferentes, e a gente precisa mesmo ter soft skills, a gente precisa ter adaptabilidade, a gente precisa estar apaixonado pelo problema, pelos problemas que a gente quer resolver, a gente precisa estar apaixonado pela capacidade de solução que a gente tem, e o resto a gente vai aprendendo no percurso. Então, eu super concordo, acho que time é fundamental. E volta ao ponto anterior, né, que envolve foco, né, então como é que a gente engaja o time para ter foco, para fazer aquilo que é de fato a prioridade do momento para o crescimento, já que a gente está falando aqui de crescimento. Tal. E aí, emendando na sua segunda pergunta, Sandra, sobre KPIs, acho que o Felipe falou isso muito bem, né? Eu sempre trabalho KPIs divididos em dois, né? KPIs estratégicos, que isso é o foco aonde a gente quer chegar, aonde está o nosso norte, né? Que vai levar aí o que a gente prometeu para os investidores, o nosso compromisso, e KPIs táticos, que são pequenas coisinhas que você tem que fazer durante essa jornada, né? E eu sempre deixo isso muito claro para o meu time, que KPIs táticos a gente pode mudar de acordo com essa jornada, né? Entrou uma pandemia, cara, você tem que ajustar o KPI tático, né? Como é que você mede sucesso, como é que você vai fazer. Só que o KPI estratégico, esse não muda, né? O quanto a gente tem que estar de receita, o quanto a gente vai alavancar em termos, para a gente, né, que é quase um consumer goods, em termos de novos clientes, em novas coberturas, em números de lançamento, em crescimento de brand awareness, todos esses são KPIs mais estratégicos. E dentro dos KPIs táticos, sim, a gente tem alguns ajustes dependendo dos cenários. E é incrível, né, porque a gente vai adaptando essas prioridades, e aí você quando olha, né, por exemplo, a gente na OLX, a gente estabelece os nossos OKRs, e aí você tem os objetivos do ano, a cada quarto você estabelece aqueles objetivos, e eu acho que ele falou uma coisa muito legal, como é duro a gente dizer não para tantas coisas legais, né, porque tem tanto para fazer, e seria muito bom se a gente tivesse headcounts, né, que a gente não precisasse definir o número que a gente precisa, budgets infindáveis, porque as ideias são muito maravilhosas e a gente vê o quanto a gente precisa nesse momento de digitalização
nesse momento, né, em que todas as coisas mudaram por uma questão de pandemia e nos exigiram muito mais em questão disso, e o quanto a gente tem que dizer não, até porque a gente tem que manter o foco, que é exatamente essa questão. Então, você precisa priorizar e você precisa dizer não. Até engatando um pouco nisso, como é que foi para vocês o impacto, assim, durante a pandemia? Qual foi o maior desafio? Como é que vocês se viram com a pandemia diante de tudo isso, impacto com o time, com o negócio? Como é que vocês viram tudo isso? Bom, no caso da Nautical, eu posso te falar que o nosso desafio foi lançar a empresa e a marca no meio da pandemia. Porque a Nautical chegou mais ou menos em fevereiro do ano passado aqui no Brasil, né? Já existia no Chile, já existia na Argentina, mas depois de um mês de landing, que a gente ainda estava negociando com o cliente, entrou a pandemia. Então o desafio aqui foi bem interessante, foi como é que você constrói uma marca, como é que você constrói um business inteiro num cenário onde você não tem mais esse mundo físico acontecendo, né? Então, tudo que a gente sabe da Nautical, do que funciona, do que não funciona, é de um cenário de pandemia. O que a gente muito discute aqui é o que acontecerá com a Nautical quando acabar a pandemia, que aí sim será um cenário novo para a gente, uma perspectiva bem diferente. Nossa, Simone, que interessante, né? Desafiador, desafiador. Nossa, aqui no iFood tem sido, né, uma experiência riquíssima do ponto de vista pessoal e profissional, porque de fato a gente da noite para o dia, obviamente contrário à vontade de todos nós, a gente passou a ser um serviço bem essencial. Então o delivery no Brasil sempre teve aí o estigma de ser um serviço de ocasiões de maior indulgência, de alguns momentos de consumo específicos, e a gente da noite para o dia virou um serviço para toda hora, para todo dia, para qualquer situação. E um serviço essencial para a indústria também, né? No nosso caso, como um canal super forte. Pois é, e a gente viu que a gente colheu frutos de um trabalho que foi feito ao longo de alguns anos, de estruturação, de tamanho da nossa plataforma, de tamanho da quantidade dos nossos parceiros, entregadores e restaurantes. Então, da noite para o dia, realmente a gente já estava presente aí em 1000 cidades, podendo atender toda a população com essa necessidade, com uma diversidade gigantesca que a gente tem na plataforma de produtos e serviços. Então, por um lado, foi muito recompensador a gente ver que a gente poderia contribuir dessa forma. Por outro, como profissional, obviamente, muda radicalmente tudo que você está fazendo. Você rasga os seus planos, né? Rasga tudo que você está fazendo e tem que parar para repensar. E olhando para a empresa, olhando para todas as incertezas, a gente realmente parou tudo, puxou o freio de mão e falou aonde que a gente precisa investir, quem é que precisa de ajuda, como que a gente foca para manter a máquina funcionando e a operação toda funcionando. Então foi isso que a gente fez. O marketing deixou de ter todo o protagonismo que a gente costuma ter no iFood, porque a gente precisava de fato cuidar, garantir que toda a nossa cadeia estava funcionando na mais perfeita ordem e que as pessoas que estavam envolvidas nesse processo tinham todos os cuidados necessários. Então foi uma experiência bem diferente e recompensadora, como eu falei, porque eu acredito, passando aí mais de um ano, que a gente fez com muita cautela, com muito cuidado, com muito escuta ativa para o que estava acontecendo, para os anseios da sociedade, para as reclamações, para tudo. Muito delicado, mas eu acho que a gente conseguiu aí, dentro do possível, fazer o melhor para todos. E Sandra, como é que foi a pandemia para a OLX, né? Porque a OLX tem uma coisa também de muito, não sei, eu como consumidora da OLX, né? Tem muito da história de você fazer a transação digital, mas no final você tem um contato lá, né, com a pessoa. Fiquei Exatamente, curiosa. na pandemia foi um susto, porque a gente sempre foi a plataforma do encontro, né? Então as pessoas costumavam, tipo, eu vendo na plataforma, mas eu vou me encontrar com você para as pessoas, em muitos casos, combinavam de encontrar na catraca do metrô para não pagar passagem, sabe assim? Tipo, uma coisa o encontro era importante, porque a grande vantagem eu quero vender um celular, você vai ver o celular fisicamente
e fazia a venda. Então, de repente, fica em casa. E a gente fica em casa e a plataforma para, né? Só que as pessoas não ficaram exatamente em casa, até por uma necessidade que não era todo mundo que podia ficar em casa, então as pessoas continuaram na rua, e principalmente porque a OLX oferece a possibilidade de ter uma grana extra, de fazer um dinheiro extra, né? O que não é mais novo para mim pode ser novo para você. E as pessoas começaram a utilizar a plataforma até por um momento de crise. E a gente acelerou o desenvolvimento de produto e criou na plataforma o OLX Pay, que é fazer a transação via plataforma e o despacho do item via correio. Então, a gente também teve que acelerar o desenvolvimento de produto para que a plataforma viesse ao encontro da necessidade com a digitalização. Então, foi assim, uma loucura, insanamente, para que a gente pudesse acelerar, para que a gente pudesse acontecer e recuperar os índices da plataforma. Mas o crescimento foi tão assustador que, assim, se você pegar em 2020, 45% das pessoas que entraram na plataforma entraram pela primeira vez. Então, existiu muita gente aprendendo a utilizar o OLX por duas coisas. Primeiro, pela digitalização, também por fazer um dinheiro extra, porque as pessoas precisaram se reinventar, né? Deixou de ser apegar, desapegar e se reinventar. Na OLX passou a fazer parte do posicionamento justamente porque as pessoas perderam muitos dos seus empregos, então precisaram utilizar a plataforma para fazer bolo, vender carro, ovos de Páscoa e uma série de coisas. Então, eu acho que foi um momento também da gente, como profissional, se reinventar no sentido de como proceder e também se tornar uma marca relevante na vida das pessoas, né? Eu acho que foi um grande momento, a pandemia, para nós, onde a gente fez uma opção em deixar de ter uma liderança estética para ter uma liderança ética, em construir algo que fosse muito relevante para as pessoas de uma maneira geral. Então, você pega tipo um iFood que se passa a ser essencial, mas tem uma responsabilidade sobre isso, né? O OLX da mesma forma. Então, eu vejo, foi um momento de muita responsabilidade dos CMOs, é a maneira com que eu vejo realmente. Como que vocês veem, assim, linkando um outro ponto pela experiência de vocês, esse desafio de construir marca e também crescer assustadoramente, como é a nossa realidade de crescer 2 dígitos. Como é que vocês veem esse desafio, né? Quando a gente fala de uma pandemia onde a gente tinha que também ter uma representatividade de marca e ser relevante e, ao mesmo tempo, continuar crescendo com tudo isso. E a gente passou por empresas mais tradicionais e hoje está em empresas mais disruptivas. Como é que vocês veem essa construção de marca e esse crescimento acelerado? É possível fazer as duas coisas juntas? Como é que vocês veem isso? Quer começar, Simone? Posso começar. No caso aqui da Nautico, eu acho que não só da Nautico, mas acho que bastante até ligado com a empresa de tecnologia, muito do crescimento de marca, ele não vem do modelo tradicional de vou lançar uma marca, vou fazer um manifesto, vou colocar na TV, vou comprar TRP, mas ele vem muito da experiência de uso e da experiência de consumo que você tem daquele produto, né? A gente, como Nautico, acredita bastante nisso. Então, o nosso foco de desenvolvimento de produto, de você entregar um produto que realmente surpreenda as pessoas, que ela tome um leite que é feito de uma mistura de repolho, ervilha, abacaxi e chicória. E aquilo ter sabor de leite, te lembrar de leite, né? Pessoas que não tomavam leite há muito tempo, que tomam e falam, nossa, gente, isso é leite. E pessoas que tomam leite e tomam aquilo que é leite. Eu acho que isso é a parte do que eu acho mais forte e de diferente da startup. Eu já vim da indústria tradicional, não necessariamente a gente não cuidava do produto, mas eu acho que hoje o produto ele tem um protagonismo, produto e serviço, em todo o storytelling da marca, né? Ele é o central e não a mensagem. O que a gente tem que fazer, sempre em marketing, eu acredito muito assim, desse suporte de produto e você sempre trabalhar muito forte, principalmente no começo dessa aceleração, nos reason to believes, né? É muito mais sobre o conceito, é muito menos sobre o conceito. Eu que vim de uma Coca-Cola, que é uma marca incrível, que é totalmente conceitual, né? Mas é muito menos sobre o conceito, mas o que de fato você está prometendo? Porque você ainda está brigando por um papel daquele produto na vida daquela pessoa. E se você não, de fato, tem uma entrega
consistente, que faça sentido, né, para dentro de uma rotina diária dela, você não cresce. Então, o marketing, para mim, está numa entrega de produto muito forte e de uma comunicação clara do reason to believe daquele produto que você está oferecendo. Para isso que você ganhe awareness e você faça que todo esse funil funcione. Perfeito, Simone, eu concordo bastante com o que você falou. Acho que acho que o ponto que você trouxe é um ponto fundamental, né? Cada vez mais é um marketing centrado em produto, em como é que a gente desenvolve o nosso produto barra serviço e o quanto que esse produto tem o fit de mercado mesmo, né? Quanto que ele aceita, qual é de fato o problema que você está resolvendo. Então, a construção de marca ela começa aí, né? Ela começa a ser tangibilizada pelo produto e serviço, e aí tem as nuances de como é que a empresa e como é que a marca, né, representada pela empresa, ela está inserida na sociedade, ela convive dentro dessa sociedade, como é que a gente entrega esse produto e serviço da forma harmônica, de uma forma aderente aos valores, aderente ao momento da sociedade. Então, eu acho que a construção ela acaba acontecendo naturalmente, na forma que a gente executa, na forma que a gente evolui o produto, e, obviamente, tem todo o lado mais pragmático de marketing, de como que a gente comunica, do que a gente comunica, né? Como que a gente fala, como que a gente tangibiliza todos esses pontos de contato com o consumidor. Então, eu acho que é bem natural. A gente está falando de market fit, a gente está falando de essência de startup que vem de resolver um problema, resolver uma dor de um grupo de pessoas. E a construção ela vem normal. E aí a questão é como é que você começa a trabalhar os outros touch points. Então, a gente, por exemplo, no iFood, a gente é psicótico com customer experience. Então, poxa, a gente é muito focado na experiência. E, curiosamente, a gente controla muito pouco da experiência. Muito pouco, muito pouco. A gente tem um entregador, a gente tem um restaurante. Eu, como iFood, eu não consigo controlar se a comida vai chegar quente. Então, é fundamental. A gente está envolvido, está próximo do cliente, ouvindo o cliente e sendo o mais empático possível. Então, acho que é essa forma que a gente acaba construindo a marca nisso tudo. Tem uma coisa para a Nautical que é super importante na construção de marca, que é como essa marca, por que a empresa nasceu, né? Acho que o Felipe falou muito qual é a dor que a gente quer resolver, e eu acho que a startup, ela nasce em cima de uma dor muito forte, né? E a dor da Nautical, ela está muito ligada à sustentabilidade, né? Como é que a gente pode reinventar a indústria de alimentos, tirando o animal da equação e fazendo que você tenha um planeta, né, um meio ambiente mais sustentável aí para o nosso futuro. E quando você tem isso como propósito, como a sua existência tão forte, né, tudo você começa a funcionar melhor. O que você conversa da marca é melhor, você traz muita autenticidade também nessa construção. Então, ao mesmo tempo que você está escalando a empresa, você está escalando a ideia da empresa e você está escalando a marca junto. Então, no nosso caso, você também tem isso, do propósito ser a marca, né? E a marca está muito ligada também pelo que é o propósito da empresa. Isso também é uma combinação que hoje a gente não consegue quebrar na Nautical. Então, acho isso bem legal, assim, se a empresa cresce, cresce o propósito, cresce a marca, né? Tudo junto. E eu acho que é uma coisa muito legal, né? Que a gente partiu do pressuposto que, assim, o que você comunica dentro é o que você comunica fora, e isso só tem ecos se as duas coisas estiverem muito interligadas. Então, eu acho que fica muito mais fácil para empresas como as nossas, essas startups, como elas crescem baseada na dor, elas formam o seu propósito de uma maneira muito mais intrinsecamente ligada. Então, o que a gente sente, né, tipo, na OLX, o propósito é empoderar brasileiros para realizarem seus sonhos através de um novo modelo de consumo. A gente respira isso e vive em função disso. E o que eu vejo é que, para o marketing, de uma maneira geral, e a forma de construir a marca, cada vez mais está muito linkado à experiência de produto, então também a influência dentro do desenvolvimento de produto deixou de ser só sobre comunicação. Deixou só da gente falar só sobre isso. A gente acaba tendo uma influência também nesse desenvolvimento de produto e como oferecer, né? Diferente de vocês, eu tenho muito mais experiência dentro da plataforma. Também não controlo o que acontece fora, mas eu tenho experiência muito na plataforma. Então,
eu acho que tem um pouco disso, né? Até linkando um pouco com outro ponto que a gente vai trazer aqui é exatamente isso. Como é que vocês veem hoje o profissional de marketing para estar preparado para viver essa experiência que a gente vive, né? Não só CMOs, mas como é que vocês veem o profissional de marketing dessas empresas, desses unicórnios, né, que a gente faz parte? Vai lá, Felipe, comecei a outra. Deixa eu colar sua resposta um pouco. Imagina. Olha, eu acho que a primeira certeza é que você não está preparado. Eu começaria dessa forma. Porque se a gente está num ambiente de mudança tão rápida, e a única certeza que a gente tem é a mudança, não tem como você estar realmente preparado, né? Assim, acho que a preparação aqui talvez seja uma forma meio reducionista da gente falar. É óbvio que a gente tem a nossa bagagem, né, profissional, cada profissional construiu ela em algum lugar, com prós e contras, enfim, com ênfase em determinados assuntos, mas o que importa, para mim, é essa capacidade de adaptação e de buscar aprender aquilo que você é mais fraco, aquilo que está te faltando naquele momento. E, obviamente, uma forma que eu gosto muito de aprender é me cercar de profissionais que são melhores que eu em determinados assuntos. Eu de longe sou o especialista de branding no meu time, de longe, eu tenho pessoas incríveis no meu time, eu de longe sou o especialista em performance do meu time, tenho pessoas incríveis fazendo tudo isso, e por aí vai. Então, eu acho que é fundamental a gente se cercar de profissionais altamente capacitados, altamente experts naquilo que eles fazem, e a gente vai compondo todo esse quadro de expertises. Então, acho que o desafio é orquestrar, o desafio é garantir que a gente está seguindo a direção correta, que a gente está com a alocação de recursos correta, que a gente está e quando eu falo recursos, eu não estou falando só de investimento, eu estou falando de esforço do time mesmo, de hora das pessoas. Eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, são as horas das pessoas que trabalham. Porque isso não volta, isso não aceita erro. Então, eu acho que o nosso desafio passa por aí. É um desafio complexo no mundo nessa mudança. Eu super concordo com esse último ponto do Felipe. Para mim, o principal ponto aqui do profissional, como eu vejo hoje, é um profissional que não pode ter ego. Né? Porque num time você tem que ser o que menos sabe, porque se você é o que mais sabe, você tem um problema, né? Então você tem que estar o tempo inteiro preparado para falar, cara, me ensina, me educa, não entendi. Então, e esse papel de você estar lá como facilitador, né, de tudo aquilo acontecer é muito importante. Então, você tem que ter clareza de que, cara, o que você aprendeu até aqui não vai te levar adiante, sabe? Você aprendeu aqui, mas a sua habilidade daqui para frente, dentro disso, é você estar aberto para o que você não conhece. Porque mesmo que você domine aquele assunto que você tem hoje, cara, semana que vem já vai ter outro que você não vai dominar. E você vai precisar de alguém que domine aquilo, né? E coisas grandes e pequenas também. Por exemplo, cara, do nada aparece aqui o TikTok. Você acabou de entender o Instagram, como funciona, e, tipo, já tem que começar a entender o TikTok. Então, isso são coisas pequenas do nosso dia a dia, mas também tem coisas muito maiores, né? Cara, como é que você faz um UX diferente? Enfim, tem uma série de coisas. E adicional a isso também, você tem que também está muito ligado a não ter ego, ser um cara que, eu acho que ser um profissional da startup é ser um cara que não tem problema de errar e de falhar várias vezes e de chegar e falar, cara, não deu certo, tipo, deu errado, vamos fazer de novo, começa de novo e pegar aquilo ali, todo mundo fala, vira aprendizado, mas mais do que aprendizado, cara, o seu orgulho está em ter podido errar, né? Você teve liberdade para você errar, você colheu aquele erro e você vai tentar acertar na próxima. Então, ter esse diálogo muito aberto, que é muito diferente de quando eu comecei marketing, né, que era uma escola ainda, eu comecei em culturas que eram mais rígidas, numa Bayer da vida, numa Unilever da vida, e com certeza essas empresas também evoluíram. Eu acho que o profissional de hoje é aquele cara que, cara, ele sabe como buscar as coisas que ele não sabe e estar aberto a
errar constantemente e entender que esse erro faz parte de um destino assim muito mais brilhante lá da frente. Então é um cara assim bem na humildade. E eu acho que isso é super importante, né? Porque eu acho que eu também vim de uma cultura muito mais rígida. Eu fui Electrolux muitos anos e cheguei na OLX não entendendo a metade das coisas. Não sei se, acho que metade não, acho que não estava entendendo nada. E acho que assim, o que mais me encanta nesse mundo de startups é exatamente isso, porque todo dia eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa. E assim, a transição que eu fiz de carreira e de poder todo dia ter alguém entrando no time que sabe mais e muito mais, e esse mix de pessoas diferentes, assim, eu acho que é o maior aprendizado que a gente tem. E eu acho que esse ponto, para mim, assim, é o que mais me enriquece, assim, porque todos os dias tem alguma coisa que é o que a gente falou no começo da conversa. Tipo, a gente está contratando alguém que a gente não sabe exatamente o que vai fazer, mas que sabe mais do que a gente. Então, é muito bom isso, né? E reconhecer isso é um presente, né? Porque é onde a gente está aprendendo e ter a chance de aprender todo dia, né? Não é sempre, né? Então, eu acho que não é que não é sempre, na verdade, não é toda empresa que tem isso. E eu acho que esse mundo que a gente vive de startups tem realmente essa chance, né? E eu acho que essa cultura do aprendizado é muito o que você falou, é muito mais você saber que pode errar, mas você ter o orgulho de ter tentado, ter errado e saber que você tentou e que não deu certo e que tudo bem e que você agora na próxima vai acertar ou vai errar de novo, mas ter esse orgulho de, tipo, estar tentando, estar fazendo diferente. Eu acho que isso é a grande, porque só falar da cultura do erro é muito fácil, né? As pessoas ficam, porque aqui, porque o erro, a gente tem que incentivar o erro para que isso não fique no discurso, né? Bom, eu acho que a gente está chegando nos nossos minutos finais e eu queria que vocês gostariam de deixar como mensagem. Eu acho que essa conversa foi tão agradável, eu acho que a gente aprendeu tanto aqui. Eu ficaria conversando com vocês várias outras coisas em muito tempo. Mas, enfim, se fosse para a gente deixar alguma mensagem, enfim, para quem está nos assistindo, enfim, o que vocês gostariam de dizer? Como é que vocês veem esse futuro dos unicórnios, das startups e o marketing inserido em tudo isso? Vai lá, Simone. Vai? Posso ir? Vamos lá. Eu acho que o marketing em todas as empresas, inclusive nas startups, assim, vai ser sempre fundamental. Assim como é na startup, assim como são indústrias mais tradicionais. Eu acho que a grande diferença aqui é você estar muito aberto a mudar muito rápido, né? A mudar pensamento. Então, esse mudar pensamento significa mudar pensamentos de coisas que você decidiu fazer semana passada e que não necessariamente fazem mais sentido com isso, e mudar pensamentos também de coisas até maiores, né? De, cara, o plano que eu fiz até aqui não tá dando certo, isso aconteceu com a gente, né? Eu planejei uma coisa, em abril olhei e falei, puta, não tá indo no caminho que a gente tá, vamos mudar tudo, e não ter problema de mudar. E mudar tudo significa você ter esse punch de puxar a empresa inteira, porque o marketing ele é isso, né? Sobre puxar a empresa inteira. Falou, gente, não é para esse lado. Vamos mudar um pouquinho aqui do que a gente tinha pensado. E essa coragem de você mudar, ele começa a ser uma coisa muito iminente do profissional da startup, né? Desses unicórnios. Porque se você não tem coragem, se você não é agressivo o suficiente, você não vai ser unicórnio. E dentro disso, eu acho que você tem que estar também ligado a uns pontos que a gente falou, muito atado nos seus KPIs, porque você não muda porque você quer mudar, você muda porque você vê que você não está chegando naqueles KPIs estratégicos que você quer e você tem que tomar ação rápido. E tomar ação rápido requer muita coragem, porque às vezes não é uma mudança pequena, é uma mudança grande e você tem que estar disposto a colocar suas cartas em cima disso, né? Então, é um pouquinho isso do que eu vejo, cara. É um marketing bacana, é um marketing dinâmico, muito puxado e um marketing muito corajoso. Legal, também. Simone. Eu vou tentar acrescentar algumas coisinhas aqui. Acho que você tocou em um monte de pontos interessantes. Eu deixaria as mensagens tentando resumir um pouquinho da nossa conversa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é o ponto do nosso comecinho da conversa, é foco, 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 foco. É fundamental, e do foco desdobra
toda necessidade de time, toda organização de time, todo o controle de KPIs, enfim, que levam foco. Eu acho que junte a isso uma paixão pelo problema e não pela solução, porque quando você se apaixona pelo problema, você está instigado, né? As pessoas ficam instigadas a procurar soluções, a procurar caminhos diferentes e tocar exatamente no ponto que você falou, Simone, sobre tentativa e erro, de uma forma estruturada, é claro, né? A gente não estamos aqui pregando movimentos aleatórios, não é isso, mas eu acho que requer muita criatividade na busca das soluções, e aí é muito foco no problema, muito aprofundamento no problema. E eu acho que o profissional de marketing ele é um profissional que precisa ser versátil, e eu acho que isso para mim, a beleza, né, da carreira é que você pode construir em qualquer lugar para ser um profissional de marketing. Você aprende uma série de skills, de assuntos, e você vai compondo, obviamente, vai buscando suas preferências, suas paixões, mas no fim do dia o marketing é uma área muito transversal, ela toca todos os pontos da empresa, ela precisa influenciar e estar envolvida em todas as decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, tem uma área de operações grande que as pessoas subestimam e acham que o marketing é só glamour. O marketing tem muita operação, tem muito dado, tem muita velocidade, enfim. Então, é isso, assim, eu deixo um panorama amplo aqui de marketing, tem muitos temas dentro de marketing legais para aprender, para aprofundar, para construir. Muitos temas que são relevantes dentro das startups. Apaixone-se pelos problemas, não pelas soluções, e muito foco. E tem mais um ponto também que, para você trabalhar em marketing startup, você tem que ser apaixonado por problem solving, né? Porque você está construindo alguma coisa, e quando você está construindo alguma coisa, é igual uma reforma da casa. Sempre vai ter um problema. Sempre, ou vai ser um problema na estrutura, ou vai ser um problema de time, vai ser um problema com o cliente, vai ser... Cara, mas todo dia você acorda com a certeza que você vai ter um problema naquele dia. E se você não é apaixonado por resolver problemas, acima de ser apaixonado por branding, ser apaixonado por qualquer coisa que você possa imaginar, eu acho que você não consegue aí navegar bem no universo de startup. Nossa, gente, incrível. Acho que eu nem preciso resumir a nossa conversa, porque o Felipe já fez isso, então tá ótimo. Eu acho que foi um super prazer. Eu acho que mais do que falar de marketing, que eu acho que a gente é tão apaixonado por isso, acho que vocês trouxeram insights maravilhosos, acho que a gente passou sobre a transição, sobre o que é o mercado tradicional, sobre o que é estar em unicórnios. Acho que a conclusão de tudo isso é que a gente precisa estar muito pronto para administrar problemas, mudanças, né? Administrar toda essa vulnerabilidade do dia a dia, os aprendizados, admitir para a gente mesmo que a gente não sabe e tudo bem, e que a gente pode ter gente sabendo muito mais, e que bom que a gente tem essa chance de cada vez ter mais gente, mais especialistas e trazendo pessoas para esse centro. Mas, enfim, que o desafio é incrível e que somos os três, pelo menos, super apaixonados pelo que a gente faz, e eu acho que isso que realmente faz com que a gente construa marcas tão relevantes, tão importantes como as que a gente hoje faz parte. Queria super agradecer. Desculpe a minha mediação, se algum momento... Imagina, foi ótima. Divertido. Foi perfeita. Sandra, super muito obrigada. obrigado. Simone, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Prazer, Sandra, Felipe, foi ótimo. Também adorei. Vocês são maravilhosos. Obrigada, gratidão.